Olá, estudantes. Hoje a gente vai conversar, não é praticamente uma aula, é uma breve orientação, ainda sobre, dentro da disciplina de educação infantil, em que eu vou dar uma segunda orientação, na sequência, do entendimento da infância, né? E agora com base no estudo de Philippe Arrier. A aula de hoje, a orientação de hoje, né, eu estou baseando praticamente quase toda ela nesse livro do Philippe Arrier, História Social da Criança e da Família. Ele é um clássico, eh, todo o estudo que envolve a criança, seja ela na questão, no desenvolvimento histórico-social ou na educação, na concepção de infância de todas as sociedades, vai aparecer, esse estudo do Philippe Arrier. Hoje ele é muito importante, ainda que existam outros também, né, que complementam, mas e também apesar dele ter sido bastante criticado, mas só se critica o que vale a pena ser criticado, né. Então, eu costumo dizer que um estudo que teve robusto como esse, corajoso também, né, porque ele foi trazer algo que nunca que ninguém ainda tinha, que nenhum outro pesquisador ainda tinha abordado, que foi a questão da entender a criança a partir da iconografia das épocas. E então foi um estudo corajoso, que mexeu um pouquinho com o conhecimento que se tinha e o pensamento, que se tinha na época em que no tempo em que ele foi publicado. Hoje em dia já é consagrado, entendido como algo que seja para crítica, para ser criticado, seja para ser compreendido. Ele, faz parte do estudo, de quem se propõe a compreender a história da infância no Brasil e no mundo. Eu fiz umas eh, eu fiz uns slides que eu vou compartilhar com vocês, e aí eu vou, explicando e tentando, eh, proporcionar aí uma melhora desse entendimento dentro do possível, para que todos assimilem bem e aproveitem bem esse momento. Vamos lá. Bom, a educação infantil, o conceito histórico de infância. Então, para estudo, eu separei esses livros, né, para desenvolver esse estudo. Ele não vai se esgotar hoje, nessa orientação. Hoje eu vou trabalhar só com um capítulo inicial desse livro aqui, que é a História Social da Criança e da Família, do Philippe Arrier, francês. Esse livro, a edição desse meu livro, ele é de 1973, né? Ele tem várias edições, tem edições mais recentes dele, mas ele é, como eu já falei, bastante importante para quem quer se debruçar aí sobre o estudo da infância. Também, durante o tempo da escrita da minha dissertação de mestrado, eu tive contato com esse livro, que é da Verônica Regina Miller, que foi bastante útil, foi bastante importante para o estudo da minha pesquisa, né. Ele é um livro que ele não é muito extenso, ele tem 150 páginas. Tenho ele aqui, guardo até hoje, já está velhinho, mas ele foi bastante usado, e toda vez que eu estou, eh ele é sempre consultado, né, um livro que está, olha, todo riscado, porque eu marco mesmo, né, não dá para vocês verem, mas ele está todo marcadinho de trechos importantes que eu fui, grifando, e ele faz parte aí dessa referência bibliográfica que eu sempre recomendo. Um outro que eu tenho aqui, mas que ele existe numa edição muito maior, né, muito mais, esse aqui ele está super condensado, mas ele existe numa edição grossa mesmo, com muito mais páginas, que é a História da Criança no Brasil. Eu tenho esse daqui, que ele é
da Mary Del Priore, ela que organizou esse estudo, né? E tem, tem vários artigos de outros autores, mas que também foi uma referência importante que eu desenvolvi, enquanto fazia aí uma pesquisa que eu abordava esse conceito de infância. E, finalmente, esse livro que ele é da minha autoria, ele acabou de ser publicado, está em fase de lançamento, e dentro desse livro, eu tenho como referências, né, esses outros também, além de outros mais, né, mas eu trago essas referências porque fizeram parte do estudo para eu desenvolver esse livro que fala sobre o fenômeno da violência doméstica contra a criança. Bom, mas na orientação, na conversa de hoje, a gente vai falar só sobre um capítulo inicial da história social da criança e da família, do Philippe Arrier. Então, vamos lá. O Arrier, ele identifica em seu estudo que as crianças, nos primeiros anos de vida, conhecido como uma criancinha pequena ainda, ela não tinha muito esse calor que a gente tinha com relação esse amor, esse calor, essa dedicação que nós temos hoje com as crianças, que as famílias que cuidam dos filhos, né, que amam seus filhos, têm com as crianças. é, Na Idade Média, a gente não era muito visível isso. De certa forma, como a gente vai falar aqui mais para frente, a gente tinha uma demografia, né, social em que as crianças, existiam muitas doenças, então tinham os cuidados com a saúde, não se sabia tudo o que sabemos hoje, o desenvolvimento de medicamentos e de cuidados e de vacinas não existiam como existem hoje, então a mortalidade infantil era muito grande, mas assim, muito grande com relação ao que nós temos hoje, né? Então, ele identifica no seu estudo que a criancinha lá nos comecinhos, nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, ela até que poderia ser paparicada por ser uma criança, por ser bonitinha, engraçadinha, tal, delicada, mas de acordo com essa demografia, como eu já falei, se ela, por exemplo, morresse, que era muito provável, assim, era muito grande a probabilidade de uma criança vir à morte, né, de uma criança morrer, antes de alcançar aí suas primeiras conquistas, né, enquanto criança. Então, alguns até ficavam tristes, mas logo o nascimento de outra criança viria para substituí-la, porque também não existiam os métodos anticoncepcionais que nós temos hoje, então a criança era uma coisa natural, as crianças iam nascendo. Então, enquanto ela era muito pequena, por conta da probabilidade de sua morte ser muito grande, a mortalidade infantil ser muito grande, ela não chegava nem a ter uma identidade própria ou sair de um anonimato. Ela era uma criancinha pequenininha, ou seja, o último bebê de determinada pessoa, mas ela não existia nada de muitas coisas que a diferenciasse de outras crianças de um modo geral. Ou seja, aquela criança, ela não era vista com sua identidade individual. Ela fazia parte de uma pluralidade de muitas crianças que existiam, que estavam por ali, que tinham sobrevivido até aquele momento. Bom, em sua obra, A História Social da Criança e da Família, o autor, Philippe Arrier, ele se esforça para interpretar as sociedades tradicionais e que lugar a criança assumia naquela sociedade. Bom, aí já avançando um pouquinho mais no livro, que a gente não vai fazer isso hoje, mas só para pontuar aqui, esse pesquisador, ele em seguida, né, ele avança um pouquinho e ele vai mostrar o lugar assumido pela criança e pela família na sociedade industrial, ou seja, a sociedade industrial é a sociedade pós-Idade Média, que seria a sociedade moderna. Bom, ele complementa que a partir de um certo momento da nossa história houve uma alteração num estado de coisas sobre a infância que podem ser observadas de dois modos diferentes, mas ambos foram proporcionados pela institucionalização das crianças. O primeiro
é que a escola, ela passou a substituir aquele aprendizado que as crianças recebiam de forma espontânea no contato com os adultos. As crianças, então, tudo que eles aprendiam era proporcionado pelos adultos da família, mas a família não era esse modelo de família que nós temos hoje, que a gente compreende hoje, que é aquele modelo que ficava mais confinado dentro da sua residência. As famílias eram um modelo de família camponesa, quase que na totalidade, e a rua, os espaços sociais, eles eram muito mais compartilhados do que o confinamento na própria casa. Então, tudo que acontecia, seja fosse lá entre os adultos ou entre outras crianças, era compartilhado entre as diversas pessoas. Então, não existia uma diferença de que, assim, esses são crianças e esses são adultos, de forma muito, muito marcada. Sim, existia uma diferença, sim, mas não era uma diferença tão marcada como nós temos hoje. Então, tudo que se falava, tudo que se fazia, não tinha muito cuidado da não participação das crianças. Então, elas tanto participavam vendo, tanto participavam ouvindo, ou mesmo praticando as mesmas coisas que os adultos praticavam, de forma muito comum e muito natural e espontânea. A segunda coisa, que também foi proporcionado pela institucionalização, foi que a partir da existência da escola, da criação desse modelo institucional que nós conhecemos hoje como escola, as crianças passaram a ser separadas dos adultos. Então, aí passou a existir um lugar especializado em que as crianças conviveriam, não mais em número e grau equiparado com os adultos, mas sim que aquele era o espaço das crianças. Então, as crianças passaram a viver, começou a ter esse sentimento de que as crianças viviam uma espécie de quarentena antes de serem soltas no mundo, processo que hoje conhecemos como escolarização. Então, aqui eu estou usando quase as mesmas palavras que foram escritas no livro, né? Aí, então, elas eram separadas dos adultos em uma espécie de quarentena antes de serem soltas no mundo, que é um processo que hoje nós conhecemos como escolarização. Ou seja, para ficar mais claro, primeiro a quarentena, que era conhecido como escolarização, e depois as crianças estavam aí liberadas para viver no mundo dos adultos. Bom, esse processo de separação entre crianças e adultos foi que um start, um início que contribuiu para que começasse a surgir o sentimento da infância que antes não existia. Como eu já falei em outros momentos com vocês, quando a gente percebe a diferença, que a gente vai conhecer a si mesmo e entender o outro. Então, enquanto não se entendia que a criança era diferente, ela estava lá como um adulto, só era mais, menorzinho, em uma miniatura do adulto. Sentimento, eh, era tudo igual. Não existia uma diferença no desenvolvimento psicoemocional, por exemplo, nada disso se pensava nesse momento histórico, de existência barra, entre aspas, né, da infância. A partir do momento em que surge essa separação, então, quer dizer, uma coisa leva a outra. Essa separação, ela trouxe uma contribuição para que se percebesse a criança como um outro, diferente do adulto. E aí começa a surgir esse sentimento de que, espera lá, existe alguma coisa que não antes de se tornar adulto, existe algo que acontece com o ser humano, que aí começa a ter aquele sentimento de que existia a infância. E a infância, também, essa separação, ela surge também como uma face do movimento de moralização dos homens, que foi promovido pela igreja, pelas leis e pelo Estado. Isso nos dá um indício de que muitas coisas que hoje, ainda que venham a acontecer, elas são assustadoras aos olhos, né, da nossa sociedade pós-moderna. Lá na Idade Média, muitas coisas aconteciam, de abusos, de violências contra a criança, de desrespeito contra a criança, que acaba sendo, né, né, numa base piramidal da sociedade, acaba sendo os mais fracos, né? Já naquela época também eram, né, totalmente vulneráveis.
mas esse respeito pela infância e por essa vulnerabilidade não se via no mesmo número e grau que como nós temos hoje. A igreja, o Estado, tanto os protestantes quanto os católicos, eles começam a querer criar normas, né, de moralização para que se regule melhor essa questão a partir de um sentimento da infância que antes não existia, mas que ao ser percebido essa diferença, tais abusos e tais violências passaram a incomodar com bastante ênfase a sociedade. Bom, é, uma característica, né, quando eu falo que o Arrier ele se esforçou para entender a sociedade daquela época, então ele traz alguns elementos para a gente poder, para nos ajudar a entender, compreender também. Uma das coisas que contribuíam para que não se houvesse esse sentimento de infância era que a história da vida das pessoas, o tempo de vida das pessoas, ele não era algo assim tão importante também, como nós temos como referência hoje. A vida, ela ia se passando, mas ninguém ficava, não era muito importante que ficasse ali pontuando quantos anos se tem, quantos anos vai se fazer, quem vai fazer aniversário. Eram pontos assim que, ainda que existissem, eles não eram tão valiosos, não fazia tanto parte daqueles valores da sociedade no século XV. Mas, e aí como que ele sabe disso? Ele busca nas obras de artes, nos quadros, nas esculturas, nas pinturas, na tapeçaria, ele começa a buscar referências disso. E ele percebe que a partir de um determinado momento, começou-se a dar valor para essas datas. Então, existiam as datas que não eram importantes antes, e elas não eram sequer nem registradas, existiam muitas obras de arte que elas são mensuradas a data, o ano em que foi produzida, porque, na verdade, não se sabe exatamente, porque não tem um registro ali de quando foi produzido. Mas, a partir do século, de alguns séculos, 13, 14, 15, foi surgindo entre os artistas, né, e as pessoas que faziam seus retratos, os retratos eram feitos através de pinturas, foram se preocupando em colocar a data em que esses retratos foram feitos, em que essas representações foram criadas. E também passou a ter um pouquinho mais de preocupação com a idade, com a data de nascimento das pessoas. Então, por exemplo, essa moldura, esse quadro, né, que ele é um quadro de uma pessoa chamada Margaretha van Eyck. Ele tem uma inscrição no original que é feito em mármore, que identifica que a mulher do retrato, ela era a esposa do pintor que retratou. E ela coloca assim: o meu marido John me retratou no ano de 1439, em 15 de junho. Eu tinha 33 anos, então tem essa inscrição. E o Felipe Arrier, ele entende, né, ele interpreta como, né, tanto essa moldura como outras, né, mais ou menos de uma época mais ou menos próxima, de que a partir daí as pessoas começaram a desenvolver um senso e uma importância, um valor sobre as datas, maior do que se tinha até então. Bom, no século XI e XII, ainda não existia tanta exigência, nem mesmo com a identidade civil. Ou seja, o que que era a identidade civil? Como que você assinava um contrato? Como que você assumia um compromisso? Eh, o que que era, que identidade era essa de quem assumiu, de quem de partes que assumiram, de quem comprou alguma coisa, quem contratou algum serviço, né? Qual que era a preocupação documental, civil com esses documentos? O principal era o nome, ou seja, o nome ele é uma característica do mundo assim da fantasia, né? Ou seja, como que se dá um nome para uma pessoa?
a partir de uma relação da característica daquela pessoa com algo que é com um acontecimento, a partir de uma relação com uma pessoa querida, a partir de um valor que naquele momento é emergente, de alguém importante. Então, aquele primeiro nó, e que se vê relação, que se vê relação dessas pessoas com essa outra pessoa importante. Então, as pessoas passam a ser nomeadas, né, o nome que se dá para as pessoas, para as crianças que nasciam quando elas eram registradas, no momento em que elas eram registradas, porque esse momento não era muitas vezes rápido. Às vezes a criança aí completava vários anos antes de ter o registro civil, e muitas vezes nem o tinha, né? O registro não era feito. Muitas crianças morriam sem ao menos ter sido registradas, ter um registro civil. Então esse nome ele era essa característica, ele tinha essa característica. O sobrenome era aquele sobrenome de família que lhe vinha de uma tradição lá dos seus antepassados. Então era uma característica de tradição dos antepassados. A idade era uma identidade numérica comparável em valor social com o que a gente tem hoje, que seria a porcentagem. Então, nos dias atuais, a gente muitas vezes tem margens de erros, né, com relação a porcentagens, né, quando a gente fala de porcentagens, né? Então, a idade naquela época era algo assim, ela tinha uma margem de erro, porque primeiro porque os registros não eram feitos assim como fazemos hoje, né? A criança já sai do hospital registrada. Como eu falei, muitas vezes essas crianças não eram nem registradas. Então, e como se não se valorizavam muito essas datas, as crianças e as pessoas sabiam, assim, por uma proximidade, mais ou menos a data de nascimento, que data nasceu. E outros não sabia a data exata, muitos nem sabiam. O surgimento da necessidade de datar não passou apenas nos retratos, onde, como eu mostrei da Margareta, né, que tinha aquela data, mas também aí quando foi desenvolvendo essa necessidade de datar, de dar, a valorização das datas, começaram a colocar data nas mobílias, nos objetos adquiridos. Então, camas antigas, os cofres antigos, os baús, as colheres, os copos de cerimônia, as casas, né? Você vê casarões antigos que ele tem um ano de construção, ainda hoje. Então, esses objetos, além de trazer a data, eles também traziam, muitas vezes, o nome dos seus proprietários. Esse hábito de datar substituiu entre as camadas médias até o século, subsistiu entre as camadas médias até o século XIX, mas entre os indivíduos já da corte, os aristocratas, né, que habitavam as cidades mais populosas, isso desapareceu muito rápido, pois logo ele foi considerado uma coisa provinciana, ingênua, cafona, né? Vamos colocar aí uma palavra mais que não existia na época, mas que hoje a gente diria. Nas pinturas da corte também as inscrições desapareceram, mas elas tenderam a continuar entre os pintores que trabalhavam nas províncias. Então, aqueles pintores que são os mais famosos, que eram contratados pelos ricos, pelos nobres, eles pararam de datar porque isso era uma coisa que era uma coisa demodê, estava fora de moda. Mas entre os pintores mais simples, né, que eram contratados para fazer retratos das pessoas que moravam nas províncias, das pessoas mais pobres, né, da camada ali de camponeses, dessas famílias menos abastadas, eles continuaram porque fazia parte daquela tradição ali do povo mesmo, né, da população maior que moravam principalmente nas províncias. Bom, então, apesar de ter subsistido por vários séculos, o hábito de datar entre as pessoas não era comum, ele subsistiu por vários séculos, mas não era comum entre as pessoas guardar com precisão ali o registro do tempo. Pelo que eu já falei, né, gente? Primeiro que os registros das pessoas, da identidade civil,
o registro das crianças, eles só aconteciam depois de um certo tempo de nascimento. Muitas vezes no dia que as pessoas iam para as cidades, porque nas províncias não tinha um lugar onde se fazia esses registros. Então, eles guardavam ali o tempo, depois que a criança nascia, ela ia para casa, se ela sobrevivesse, ela talvez ficaria ali um tempo, sem fazer esse registro civil, e depois de algum tempo ele era feito, muitas vezes demorava-se muito, a criança ficava adolescente e adulto, e só aí que ia fazer o seu registro civil, caso fosse necessário por alguma questão de negociação, de compra, de venda, ou enfim, alguma negociação comercial. Bem, no século XI, as crianças escolarizadas, que já se preconizava os hábitos que fixariam lá na modernidade, que já ia para uma outra época, elas sabiam a sua idade, mas não era comum, assim, falar, claramente: "Ah, eu nasci tal", é quase como se ela tivesse que fazer uma conta para poder, dizer a idade. Então ela dizia assim: "Ah, disseram que eu vim ao mundo em 1499", por exemplo, citando o Arriet. Então ela não falava claramente, era mais uma estimativa mesmo com margem de erro. Outro exemplo, aqui de um quadro, né, que é uma importante, evidência histórica, dessa família, né, que faziam, né, os retratos, faziam seus retratos, era comum que se fizesse, né, os seus retratos. Observem aí as roupinhas das crianças, muito desconfortáveis, tanto quanto as dos adultos, né. E esses retratos que eles eram feitos através de pintura, quase sempre, em óleo sobre madeira ou óleo sobre tela, era uma representação do que mais tarde a gente vai ver ali como um álbum de família, que ficou aí no começo da modernidade, durante toda a modernidade, esse hábito de com o advento da fotografia. Mas antes ela não existia e era, feita através das pinturas. Bom, no que diz respeito ao não valor da das datas, né, de nascimento, da idade, aqui tem um registro, uma evidência, né, na literatura, em que Sancho Panza não sabia a idade de sua filha. Ele amava muito a filha, né, e no livro Dom Quixote, demonstra que Sancho Panza gostava da sua filha, era alguém com quem ele tinha afeto, não era uma menina com quem que ele tratasse com desprezo. Tinha, sim, todo o afeto, referente aos afetos da época. Mas uma evidência é que ele diz que ele não sabia a idade de sua filha, então ele diz assim: "Ah, ela pode ter 15, ou 2 anos a mais, ou 2 anos a menos", então, assim, a margem de erro era bem grande. Tanto para cima como para baixo, como para mais, como para menos. Os sentimentos sobre a infância. Então vamos lá, a descoberta da infância, até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia essa infância, ou pelo menos não tentava representá-la. Então vamos ver aqui. A infância retratada como adultos em miniaturas. Essa é uma obra em que Deus diz: vinde a minhas criancinhas", né, Jesus fala: "Vinde a minhas criancinhas". E aí a gente observa que as criancinhas, olhem a expressão dessas criancinhas, elas tinham a mesma expressão dos adultos. Não apresentam a doçura, a inocência, os rostos mais arredondados, o corpinho mais arredondado. Não, exatamente adultos em miniatura. Então, essas crianças aí como foram representadas. Outra representação, né, que demonstra que a criança era retratada como se fosse um adulto, está aqui nessa obra, e ali você verifica a expressão dos rostos das crianças, são expressões que não têm a doçura que geralmente costumam ter as crianças, aquele ar de inocência,
representativo da infância. O corpo também traz características de um corpo adulto. A única diferença é que ele é menor em estatura. Aqui tem uma obra em que São Nicolau ressuscita 3 crianças jogadas em tonéis de salmoura. Então, é um painel criado em 1425. Então, as crianças também a gente observa. Não tem expressões faciais de crianças, não tem os corpos arredondados como crianças, a musculatura de seus corpos são similares a de um adulto. Aqui uma outra representação feita por um outro artista, mas da mesma cena, né? Em que São Nicolau ressuscita 3 crianças que foram jogadas ali num tonel para morrerem, aliás, que morreram e que ele ressuscitou. As 3 crianças ressuscitadas por São Nicolau são representadas sem nenhuma diferença de expressão ou de traços entre crianças e adultos. Os corpos, as expressões, as expressões faciais. Então, é uma demonstração de que se é que existia o conceito de infância, o conhecimento da infância enquanto algumas diferenças, né, ou suas diferenças com relação aos adultos, os retratistas, eles não reconheciam essa diferença. E os retratistas, eles eram as pessoas de extrema importância na caracterização das pessoas da época. Eram eles que estudavam é, os perfis das pessoas, eram eles que estudavam as expressões, porque não existia fotografia. Então, quem era especialista em fazer esses detalhes eram os artistas, que por sua vez é, que eram também pessoas de uma classe social de certa forma um pouco mais elevada, porque trabalhavam com pessoas que tinham dinheiro, então eles recebiam por isso, né? Eles ganhavam por isso, mas mesmo assim eles não tinham essa diferenciação muito presente em suas percepções. Em síntese, até o fim do século XIII, não existiam crianças caracterizadas por uma expressão particular. O que existia na iconografia, seria a iconografia? Quadros, tapeçarias, esculturas, pinturas, seja elas pintura em tela, pinturas em madeiras, elas eram homens ou mulheres reduzidos em tamanho apenas. Eram essas as caracterizações das crianças da época. A recusa em aceitar na arte a morfologia, ou seja, o formato infantil, é encontrada na maioria das civilizações arcaicas. Tudo indica que, de fato, a representação realista da criança tenha sido própria da arte grega. Então, na arte grega, que vem anterior a essas civilizações, a arte grega ela traz a representação da criança com suas características próprias, como a gente vai ver aqui. Acho que eu fiquei na frente da criança. Vamos baixar aqui um pouquinho, vou ficar para cá. Vocês estão vendo aqui, tem uma criança no colo, né? Nos braços do grego, né? E essa criança, sim, está caracterizada a, representada com as características de uma criança realmente, né? De uma criança pequena. Então, no período românico de Roma, a infância desapareceu, não por coincidência, mas sim porque a infância passou a ser desconhecida. Anteriormente, na Grécia, as crianças eram representadas de acordo com as características específicas da infância, mas com as conquistas romanas, né, onde inicia um período românico, essas crianças passam a ser desconhecidas, elas passam a ser invisibilizadas. Elas se tornam pessoas invisíveis, enquanto uma característica importante que é a sua condição, né, peculiar de desenvolvimento, tudo mais, e a sua diferenciação do adulto.
Para os homens, aí a gente está falando do século X e século XI, período românico, não havia interesse nesse período de tempo da vida humana, em que a infância era apenas um período de rápida transição, que logo seria superada para se tornar realmente uma pessoa completa. A partir do século XIII e no século XIV, começam a surgir crianças um pouco mais próximas no sentimento de infância dos modernos e dos pós-modernos, como temos hoje. Surgiam imagens de anjos representados em forma de rapazes muito jovens e de crianças que eram educadas para ajudarem nas missas. Os artistas dessa época sublinhariam com cuidado a afeição, os traços arredondados das crianças, muito longe dos adultos em miniatura de antes. Então, a partir aí do século XIII, XIV, os artistas começaram a sublinhar nas cenas públicas, né, os cuidados e afeições que se tinham com as crianças e também trazer os traços infantis aí nas suas representações. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem uma obra em que Jesus, né, o menino Jesus, está caracterizado com uma feição, inclusive até com rugas, né, na testa, com entradas na testa também, nos cabelos, né? Então, assim, muito característico de um homem mais velho e não de uma criança. Já aqui uma obra de 1395 a 1455, né, feito por um pintor italiano, aí já aparece uma criança com seus traços infantis, com uma roupa infantil, né, com as mãozinhas mais arredondadas, então com características mais mesmo de uma criança. Bom, na iconografia religiosa, a criança passa a ser representada em um universo de inocência, brincando, ou um anjo adolescente são testemunhos do progresso da consciência sobre a infância. Então, os anjos, eles têm características de crianças também, né, de adolescentes, com aspectos graciosos, ternos, traços da ternura com a criança, no entanto, não aparecem na mesma época fora da iconografia religiosa. Então, dentro, até por uma relação de proximidade com o menino Jesus, as crianças passam a ser considerada a infância começa dentro da iconografia religiosa, a infância passa a ter um registro mais dócil, mais gracioso, mais terno, mais com um aspecto do que se entendiam que fosse um anjo. Mas, diferente disso, fora da iconografia religiosa, isso não, ainda nesse século não aparecia. Bom, aqui então são as crianças, mas com aquela característica de anjo. Alguns têm até a auréola, né? Outros têm asas, como anjos mesmo. São partes da iconografia religiosa. Bom, primeiramente, esses registros aparecem sendo caracterizado o menino Jesus. Tais representações artísticas vão se ampliando nas representações de outras crianças para além do menino Jesus. Aí tem registro da infância de Virgem Maria, a infância de Maria Zebedeu, Maria Salomé, tudo dentro de uma iconografia religiosa ainda. Bom, essas representações, de um modo geral, remontavam ao século XIV, que coincidiu com o florescimento de histórias de crianças nas lendas e nos contos. Este padrão se manteve até meados do século XVII, podendo ser testificado nas tapeçarias, encontrados, né, nas tapeçarias, nas esculturas e nas pinturas. Das representações religiosas, a criança iria se destacar em uma iconografia leiga, mais ou menos por volta entre o século XV e o século XVII. Porém, não era ainda uma representação de um retrato, em que a criança aparecesse sozinha. Então, a criança aparecia nas cenas, nos retratos de cenas públicas.
diferentemente dos adultos que tinham assim, o hábito de fazer um retrato para registrar ali aquela pessoa. A criança não. A criança não aparecia em retrato ainda. Então, era muito raro a representação de um retrato de uma criança em que ela aparecesse sozinha. As cenas passariam a substituir as pinturas estáticas, né, que eram, em vez de pintar pessoas pousando para você pousando para uma foto, começaram os pintores a valorizar a pintura de cenas. Porém, as crianças entravam como parte dessas cenas cotidianas ali da vida em sociedade. Aqui, né, um exemplo do que eu falei. Então, as crianças ali convivendo, conversando com o senhor, enquanto as pessoas estão lá, tá fazendo no interior de uma casa, fazendo, escolhendo feijão ou preparando ali o alimento. A criança se torna um personagem mais frequente nas representações artísticas da sociedade, brincando com outras crianças, cuidadas no colo da mãe, assistindo aos milagres, aos martírios, acompanhando os ritos religiosos ou aprendendo alguma profissão na época. Também a criança, na escola, inspirou cenas do século XIX, como podemos ver aqui, a professora ali atuando com as crianças pequenas. Arrier afirma que o fato de não aparecer no retrato as crianças sozinhas, mas sim na vida social da Idade Média, esse fato indica duas ideias principais. A vida cotidiana da infância estava misturada com a dos adultos, né? Então, isso é uma, um sinal, né, de que as crianças viviam ali junto com os adultos. E o segundo, que é a graça das crianças, inspiravam os pintores do século XV e XVI, porque nessa época surgiu um gosto pelo anedótico e pitoresco. E essa característica eram presentes mais nas crianças do que nos adultos, por conta da inocência e espontaneidade das crianças. Então, por uma questão de querer retratar algum fato engraçado, alguma anedota, coisas pitorescas, né, da sociedade, então as crianças acabavam que fazendo parte dessas cenas, mesmo porque eles eram uma representação mais fidedigna desses momentos. A partir do século XIII e no século XIV, começaram a surgir sentimentos de infância mais próximos do que nós temos hoje. Surgiam em imagens de anjos representados em forma de rapazes muito jovens e de crianças que eram educadas para ajudarem nas missas. Os artistas dessa época sublinhariam com cuidado e afeição os traços arredondados das crianças, muito diferente dos adultos em miniatura de antes. Então, a gente percebe já a partir do século XIII, século XIV, que começam a aparecer essas diferenciações da criança, muito diferente do século 10, 11, quando as crianças eram os adultos ali só reduzidos em tamanho. Como vimos, a criança não estava ausente na Idade Média, ao menos a partir do século XIII. Mas nunca essa criança era modelo de um retrato. Então, quer dizer, mesmo ela sendo representada já com as suas graciosidades, com o seu corpo diferente do corpo do adulto, ela não era representada em forma de retrato. Ou seja, quem fazia retrato na época era a pessoa que tinha um status social importante, né? Tanto em termos eh, de status social por ser um aristocrata, estar numa posição de privilégio, como também num privilégio mais compreendido enquanto valor de representação enquanto sujeito, né? Quem era sujeito naquela situação. Então, a criança ficava ali na base dessa representação, então, por isso, essas crianças não tinham um retrato para si. Elas faziam parte de um contexto em que ela não era sujeito ainda. As efígies funerárias, nessas efígies, as inscrições sobre as crianças só começam a aparecer no século XVI, em seu próprio túmulo ou dos seus pais. Então, essa criança, como já foi falado, elas morriam muito mesmo por conta da demografia da época.
Então, os próprios funerais, né, as próprias efígies funerárias, elas não costumavam ter guardar uma representação específica para uma criança. Nas sepulturas de mestres, encontrou-se registro do professor em meio aos seus alunos. Então, na, as crianças eram algumas vezes representadas, mas nesse caso foram encontradas representações nas sepulturas dos professores, que eles colocavam ali as crianças, ou seja, mais para demonstrar que ele era um professor e que ele tinha dedicado a sua vida ao magistério, né, à docência. Não se pensava em conservar o registro de uma criança que tenha se tornado adulta, ou que tenha falecido antes disto, pois ainda no século XVII mantinha-se o sentimento de se fazer várias crianças para se conservar apenas algumas. As pessoas não se apegavam muito às crianças. Então, quer dizer, a criança ela não tinha uma personalidade que você falasse, não, é, fulano ele pensa assim, ele é assim, ele age diferente do outro. Não. Criança era criança e assim, eles juntavam, colocavam tudo na mesma categoria. Categoria criança, sem mais subdivisões. A morte da criança, ela era muito provável. Então, não existia um controle dessa mortalidade infantil. Inclusive, algumas crianças eram a gente vai ver mais para frente que existiam os pais até que provocavam essa morte, né? O batismo, segundo o qual, tornava a alma da criança imortal. Então, a criança batizada, o consolo dos pais é que ela foi batizada e que ela iria para o céu. O enterro, quando a criança não era batizada, então tinha uma prática de se enterrar a criança no fundo do quintal. Ou seja, era uma forma de enterrar a criança de um jeito que, como se enterrasse alguém sem grande importância, quase que um animalzinho enterrado no fundo do quintal, no jardim. O importante nesse momento é compreender o abismo que separa o entendimento que temos da infância hoje em comparação com os séculos retratados resumidamente nesse encontro aqui. Bom, então é isso. A gente falou só da primeira parte do livro, A História Social da Infância e da Família, do Philippe Arrier. Por hoje é só. Espero que tenham aproveitado bem e até a próxima, quando nos encontraremos novamente para falar um pouquinho mais sobre essa história da infância. Até logo, obrigada por estarem aqui comigo. Um abraço.